Eu tenho um aluno muito diferente, mas ele não tem nenhum laudo. Será que eu devo encaminhar para diagnóstico? Oi pessoal, aqui é a Cláudia Lopes e eu vou hoje falar sobre essa questão bastante polêmica aí dentro da educação, que é a questão dos diagnósticos. Existe uma supervalorização dos diagnósticos por parte da educação. Os diagnósticos são, por excelência, instrumentos clínicos. De que diagnóstico que eu estou falando? Daqueles laudos ou conclusões de clínicos, médicos, neurologistas ou mesmo psicólogos, equipes multidisciplinares que, a partir de uma avaliação clínica realizada de acordo com os critérios da saúde, emitem aí um parecer, um diagnóstico sobre uma determinada criança, que teria dessa forma comprovada alguma questão orgânica ou uma deficiência. Existe por parte da educação uma supervalorização desses diagnósticos, como se sem estes instrumentos não se pudesse fazer nada com o aluno. De alguma forma essa informação é necessitada aí pelos educadores, pela escola. Mas muito mais como algo muito indefinido, porque na prática, quando eles veem em uso dessa informação, ela acaba se revelando pouco útil para a demanda educativa, para avaliar, escolher quais são as ações educacionais que serão feitas com aquele aluno. Quais são os principais problemas, então, dessa supervalorização do diagnóstico? Em primeiro lugar, que quando se avalia que algo está errado, o olhar é sempre para alguma dificuldade que o aluno possa apresentar. Não se pensa, por exemplo, isso eu estou falando de uma maneira bastante geral, mas é o que eu observo acontecer com maior frequência, não se pensa que a dificuldade pode estar na própria escola. A primeira questão que eu gostaria de levantar em relação a essa supervalorização do diagnóstico é que quando se pensa em encaminhar um aluno ou quando se detecta algum tipo de problema aí no processo ensino-aprendizagem, a primeira resposta possível, a primeira hipótese é sempre que exista algum problema com o aluno individualmente. Com raríssimas exceções, a escola problematiza as suas dificuldades de lidar com esse aluno, como por exemplo a sua falta de flexibilidade curricular, a falta de propostas diferenciadas ou uma série de questões que a própria escola vê, mas não reconhece que sejam fatores que estejam contribuindo para a dificuldade apresentada por aquele aluno. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma turma que trocou de professores 3 vezes por ano. Nós sabemos que a turma trocou de professores, mas mesmo assim a gente quer encaminhar esse aluno. Por que não considerar as questões ali escolares como fatores suficientemente fortes para explicar essas dificuldades? Mas isso parece que é sempre colocado em segundo plano e se pensa, se esse aluno está tendo algum problema, deve ser por uma questão orgânica, uma questão individual, e a escola se exclui da análise do problema. A ideia também de que os transtornos são apenas individuais é uma ideia bastante parcial do quadro. É fato que nós somos indivíduos que estão em constante relação com a sociedade que a gente vive. Então, se o aluno tem uma dificuldade, com certeza a sociedade que ele vive, que nós vivemos, tem um papel nessa dificuldade. E como papel, como eu destaquei anteriormente, pode ser a própria falta de flexibilidade da escola no trabalho com esse aluno,
ou outras questões que estejam relacionadas, mas que não sejam exatamente do ponto de vista individual, né? Mas do tipo de relação que ele estabelece ali na escola, na aprendizagem. Então é importante que a gente não olhe, não considere as questões relacionadas ao processo ensino-aprendizagem de nenhum aluno de uma forma descolada da realidade em que esse aluno está. Mas que isso não sirva também para buscar nessa realidade, nesse meio, explicações que muitas vezes têm poucas relações com o que está acontecendo ali. Então é importante considerar a realidade social ao avaliar essas questões de aprendizagem e de ensino que acontecem na escola. E por realidade social, eu estou querendo dizer as questões sociais do nosso tempo, e não exatamente questões que podem muito facilmente resvalar para uma visão preconceituosa, como esse aluno mora em tal região, uma comunidade violenta, então é por isso que ele é violento. Né? Tirando conclusões assim muito simplistas e muito superficiais. Não, na verdade é avaliar o tipo de relação que a gente vive socialmente. Isso tem que ser tomado em consideração e não pensar que o aluno está sofrendo exatamente de uma questão orgânica. Às vezes esse tipo de relação social é algo que cria dificuldades para esse aluno. Esse tipo de relação social que a gente vive hoje, muito individualista, muito competitiva, também está exercendo um papel e não é apenas uma questão orgânica que está determinando as dificuldades de um aluno. Outro problema dessa busca incessante por um diagnóstico clínico é que pode ocorrer a transferência de responsabilidade de algo que é fundamentalmente pedagógico para a área da saúde. Então, fica-se desejando, buscando que um profissional da saúde, um psicólogo, um neurologista, um psiquiatra, resolva as questões que precisam ser resolvidas na escola. Os problemas que estão sendo objeto da investigação são problemas escolares, coisas que acontecem no ambiente escolar. Então, o ambiente escolar precisa oferecer respostas que sejam produtivas e não se buscar nesses outros profissionais que desconhecem o que acontece na realidade escolar, em busca de respostas para problemas que não estão na alçada desses profissionais. E sim, são problemas pedagógicos. É preciso tomar bastante cuidado, porque essa discussão sobre patologizar, ou seja, enxergar como doença aquilo que na verdade é uma questão social ou uma questão pedagógica, é um risco ao qual nós estamos expondo os nossos alunos ao fazer esse tipo de encaminhamento. Muitas vezes o profissional da saúde pode ter essa visão, ele pode não ter uma discussão, e provavelmente não tem, uma discussão acumulada da área educacional, da área pedagógica. A família também busca respostas, às vezes pode estar em busca de respostas muito rápidas, de resolver o problema muito rapidamente, vai em busca de uma medicação, às vezes até pressiona a própria equipe de saúde em nome disso, ou seja, se dispara uma série de processos que não precisariam ser disparados, uma vez que as questões poderiam ser mais profundamente tratadas e de uma forma mais eficiente se elas fossem tomadas como questões pedagógicas. E como eu falei rapidamente aí no início do vídeo, muitas vezes a expectativa da escola sobre esses documentos é uma expectativa bastante ilusória, bastante fantasiosa. Se espera que esses profissionais vão fornecer respostas, vão ajudar a encontrar respostas que a escola está buscando, e na verdade não é assim. Você está buscando num outro campo uma resposta que não pertence ao seu campo, né? O seu campo de atuação é outro. É frequente que os profissionais da escola se decepcionem com esse tipo de relatório. Mas isso que o médico está falando eu já sabia. Ou, esse médico não falou nada, não acrescentou nada ao que a gente estava precisando. Isso não deveria surpreender,
porque não são esses profissionais externos, não é a saúde que vai ensinar a escola como educar. Os profissionais especialistas em educação estão na escola. E eles não deveriam buscar fora da sua área, né, do seu âmbito de atuação, respostas que eles mesmos devem construir. Com isso, eu não quero dizer que os alunos devam ter negado atendimentos clínicos, ou que atendimentos clínicos são desnecessários. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que é preciso deixar claro o que é uma necessidade pedagógica, educacional e o que é um atendimento clínico. Não confundir as duas coisas. Não é requisito ou pressuposto para o trabalho pedagógico as informações de saúde. Quais são as principais informações necessárias para o trabalho pedagógico? São aquelas que o professor vai levantar no seu diagnóstico do aluno, na sua avaliação de como o aluno está, de como está a sua aprendizagem, como ele faz com qualquer aluno. E as informações que venham da clínica não vão substituir esse tipo de avaliação. A prática de se encaminhar alunos para diagnósticos nos campos da saúde é uma prática que vem desse olhar tradicional da escola, de uma época em que isso era utilizado para realizar encaminhamentos de alunos para fora da escola. Muitas vezes os alunos eram encaminhados para avaliação psicológica, por exemplo, em busca de um laudo de deficiência, e esse laudo ia servir para o encaminhamento para uma escola especial. Hoje isso não é mais assim. Os profissionais parecem reproduzir ações que serviam a um paradigma anterior, que já não está mais vigente. Então é preciso ter um olhar crítico sobre a sua necessidade desse tipo de diagnóstico, sobre essa procura. Como as escolas, então, devem se relacionar com a tarefa de avaliar os seus alunos? E qual o papel que os profissionais de saúde, da clínica, têm nesse tipo de avaliação? Eu vou continuar a discutir isso no próximo vídeo, em que eu vou enfocar a avaliação pedagógica. A gente se encontra lá.